Olá, eu sou a doutora Andressa Teruya e hoje nós damos início ao OmaCast, o podcast do Instituto de Saúde Oral que visa trazer informação de qualidade e promover muito mais saúde para você e a sua família. Fique hoje com o nosso primeiro episódio aqui do OmaCast e espero que você continue acompanhando a gente aqui no canal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do OmaCast, o podcast da Oma, que é o nosso Instituto de Saúde Bucal. Eu sou a doutora Andressa Teruya, sou cirurgiã de cabeça e pescoço e hoje é meu primeiro dia como host. Estou aqui entrevistando a minha irmã, a doutora Paola Teruya, que é uma oncogeriatra. Olá, boa tarde, obrigada, é um prazer participar com vocês do OmaCast. Falar um pouquinho sobre o que é oncogeriatria também, acho que isso é o primeiro ponto. A oncogeriatria, ela é uma área de atuação, então ela não é uma subespecialização de nenhuma área médica, mas é uma área de atuação da equipe de geriatria, hematologistas, cirurgiões, oncologistas, ou seja, todo profissional médico que trabalha com um paciente idoso diagnosticado com doença oncológica. A oncogeriatria também é uma área de atuação para a equipe multidisciplinar. Então, existem também pós-graduações, especializações de oncogeriatria para a equipe multi. Enfermagem, fisioterapia, fono, a equipe que faz parte do trabalho e acompanhamento desse tipo de paciente. E a oncogeriatria não é uma área de atuação muito conhecida, né? Então, o que fez você se aproximar dessa área e como que você chegou até a oncogeriatria? Então, eu sou formada junto com você em Santos. Nos formamos juntas, então mais uma curiosidade sobre a host do podcast de vocês. Nós não somos gêmeas, mas nos formamos juntas em Santos. Fui fazer clínica médica para fazer oncologia. Quando eu estava na faculdade, eu me interessei pelo paciente oncológico e fui fazer clínica médica já pensando nisso. Fui fazer clínica médica num hospital forte em oncologia, com residência de oncologia. Eu fiz clínica no Sírio-Libanês, muito pensando nisso. Terminei a residência de clínica, não passei na oncologia e fui trabalhar num hospital onde era longitudinal e acompanhava muitos pacientes idosos. E aí mudei. Falei, putz, acho que eu gosto de ser geriatra. Fui fazer, então, a residência de geriatria. E durante a residência de geriatria, eu tive o contato com a oncogeriatria. Lá onde eu fiz residência, no HC, a gente roda dentro do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Que é um hospital de referência. E a gente fica lá 3 meses. Eu falei, poxa, acho que encontrei o lugar que eu nem sabia que existia, mas que é o meu espaço, que é cuidar do paciente idoso com câncer. Então, foi experimentando e conhecendo as áreas ao vivo que eu me decidi. E aí, depois que eu terminei a especialização em geriatria, eu fiquei mais 1 ano lá no ICESP, eu fiz um fellow de 1 ano, acompanhando só o paciente oncológico idoso, então 60 a mais, que passava lá pelo ICESP. Então, foi a prática, a vida que me levou a trabalhar. E hoje em dia, eu atuo em hospitais privados, atendendo pacientes idosos com doença oncológica, fazendo a avaliação durante todo o tratamento, né? Então, desde o paciente que vai fazer, tem indicação de tratamento cirúrgico e precisa de um pré-operatório, um perioperatório, que é o acompanhamento durante a internação, os pacientes que vão passar por algum tratamento clínico sistêmico, então hormônio, quimioterapia, que precisa também desse perfil, desse tipo de acompanhamento. E até a reabilitação, que é o melhor momento, né? O paciente que já passou por todo o tratamento oncológico e que agora está se reabilitando para voltar à vida normal. Nós temos alguns pacientes em comum, né? Já que meus pacientes são pacientes oncológicos de alta complexidade. Então, a gente também se apoia nesse sentido, tem alguns pacientes em comum. E quando eu proponho para o paciente que ele tenha esse acompanhamento com o oncogeriatra, tem alguns questionamentos que surgem que eu acho que a gente pode discutir aqui também, Sim. né? Qual é o papel do oncogeriatra? Ele substitui o oncologista? Ele prescreve quimioterapia? Acho que você pode falar um pouco sobre isso. Então, lembrar quem é o oncogeriatra, né? Então, se você vai passar com um oncogeriatra que é um oncologista, ele é um oncologista, logo ele pode prescrever quimioterápico e todo o tratamento sistêmico. E talvez ele tenha essa visão porque ele fez um fellow, fez uma pós-graduação específica disso.
Se você vai passar com um oncogeriatra que é geriatra, ele não vai prescrever quimioterapia. Eu não prescrevo quimioterapia para ninguém, assim como eu não opero ninguém. Eu faço o acompanhamento. O intuito da avaliação e do acompanhamento com o oncogeriatra é garantir que este paciente vai ter capacidade de tratar. Porque o que a gente não pode é que a idade seja um fator limitante para o tratamento oncológico. Então, ele tem 70 anos e um câncer. Isso não quer dizer nada. Quem é essa pessoa de 70 anos? Como é a funcionalidade dele? Ele é ativo? Ele trabalha? Ele tem outras comorbidades clínicas que podem atrapalhar o tratamento oncológico? Então, o meu acompanhamento, o acompanhamento do oncogeriatra, geriatra por base, é exatamente esse, é garantir, avaliar os riscos e garantir que esse paciente receba o melhor tratamento oncológico possível, tá? Que seja bom para todo mundo, certo? Assim, o tratamento não pode ser mais agressivo do que a doença, é isso que a gente sempre conversa. Eu tenho uma chefe que fala isso, a gente não pode jogar o paciente num ringue sem preparar ele para lutar, né? Não foi a luta do Popó com quem que foi? Com o Bambam, Popó e Bambam. Cara, você vê, durou quantos segundos a luta? A gente não quer que o nosso paciente seja o Bambam, Exatamente, né? tem que preparar. A gente quer que ele seja tipo o Whindersson aguentou, não foi? É isso, saiu machucado, mas saiu. Então é isso, a gente tem que preparar esse paciente. Então se a gente tem tempo de prepará-lo, de fazer uma habilitação pré-tratamento, ótimo. A gente vai pedir para ele ganhar peso, se ele é sarcopênico, se ele está emagrecido, desnutrido. A gente vai controlar as doenças crônicas para que ele chegue, por exemplo, na cirurgia com hipertensão e diabetes bem compensado. Que faz muita diferença. No pós-operatório. Na recuperação. Exatamente. A gente vai garantir que ele não tem uma arritmia que vai descompensar ele no intraoperatório. Então, se a gente tem esse tempo antes, maravilhoso. Se ele tem uma doença agressiva que não nos permite semanas antes de acompanhamento, a gente vai fazer o acompanhamento durante. Então, internou para operar. A partir daí, a gente ajuda. Então, a gente ajuda a tirar ele da UTI o quanto antes, a gente ajuda a prescrever e desprescrever de forma mais assertiva e a gente garante que ele vai conseguir seguir o tratamento depois. Então, a ideia é preparar esse paciente para ele tolerar o tratamento oncológico. Muito bem. Sobre agora um pouco do suporte desses pacientes, não só oncológicos, mas todos os pacientes idosos que precisam de uma ajuda, que a gente também comenta muito em casa e na nossa vida pessoal, sobre o papel do cuidador, né? Assim, nesse cenário, principalmente do paciente idoso que precisa passar por um tratamento oncológico. Como que você vê isso e como é o peso, como que ele participa e como que você lida também não só com o paciente, mas também com o cuidador. A minha conclusão de curso na geriatria, né, minha tese, né, a gente tem que fazer sempre um trabalho de conclusão de curso, foi exatamente sobre o estresse do cuidador. Então, a gente sabe que quem é idoso ou quem vai chegar aos 60 a mais vai precisar em algum momento de cuidado. Não necessariamente logo no início, então a gente sabe que hoje os 60 são os novos 40, as pessoas trabalham, estudam, vivem maravilhosamente bem com 60 anos, então não é porque ele virou a chave do idoso, que é com 60 anos no Brasil, que ele vai precisar de ajuda de alguém. Mas quem tem 60 anos hoje vai bater os 80 e poucos, e como a gente vai chegar nos 80 e poucos vai influenciar se a gente vai precisar de ajuda antes ou depois. Então, o papel do cuidador é dar o suporte que o paciente precisa naquele momento. No paciente em tratamento oncológico, idoso ou não, o suporte é super importante. Primeiro, é mais um par de ouvidos para ouvir e entender e conseguir dialogar e tirar as dúvidas. Isso é uma coisa que você sempre fala. Sim, explicar a cirurgia para alguém que está super assustado. Falando, às vezes nem outro profissional de saúde consegue entender o conceito da cirurgia que vocês vão precisar fazer. A gente sempre pede o acompanhante, mesmo que não seja um paciente idoso, né? Assim, eu sempre peço um acompanhante para isso. É um tema novo, seja lá qual for, para todo mundo. Sim. Então é impossível você prestar atenção em tudo, é impossível você absorver tanta informação. Se tiver uma pessoa ali, ela vai ser seu suporte emocional e também mais um par de ouvidos. Exato. Então, ponto 1, esse apoio no momento do diagnóstico. Segundo, acompanhamento. A radioterapia. Radioterapia é um tratamento que depende da pessoa ir e vir 30 dias consecutivos para o hospital. Se a pessoa está debilitada e não está conseguindo dirigir, ou se ela vai pegar transporte público e de repente ele tá com dor, ele tá com desconforto, ele não tá se alimentando bem. Então, a gente precisa entender qual vai ser o papel do cuidador para o paciente e para o tratamento que ele está passando para conseguir orientar. E fortificar essa relação do paciente com o cuidador, né?
dizer para esse paciente que o cuidador não tá ali para interferir na autonomia, na independência, mas tá ali para dar apoio. Se ele tivesse 20 anos a menos, 30 anos a menos, essa pessoa seria importante também, porque o tratamento oncológico não é fácil em nenhuma etapa da vida, e na pessoa idosa ainda mais. E o segundo ponto do cuidador, ou com relação à pessoa idosa, né, é conseguir captar mais rapidamente problemas que às vezes o paciente não é capaz de referir sozinho. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação geriátrica, a gente tem uma parte da avaliação que depende de um acompanhante. Se esse paciente tem alguma queixa cognitiva, a gente tem dúvida se ele está compreendendo 100% o que a gente está falando. A gente está na dúvida se ele está tomando as medicações efetivamente. O paciente, sei lá, 5 remédios para o diabetes. Cara, será que ele está tomando tudo? Então, o cuidador, ele é importante para nos sinalizar. Ó, ele diz que toma, mas ele não toma. Ele não toma porque ele esquece. Ele não toma porque ele não entende que é importante a medicação. E como é que a gente vai colocar esse paciente num tratamento oncológico se ele não toma nenhum remédio do diabetes? Ah, você vai ter que tomar esse remédio, esse hormônio todo dia por 5 anos. Vai tomar? Não sei, muito provavelmente não, né? Então, o cuidador tem esse papel. Dar suporte durante as etapas do diagnóstico, das escolhas terapêuticas, o acompanhamento durante o tratamento e nos auxiliar a falar, ó, tem alguma coisa errada, começou alguma coisa de diferente pra gente poder investigar, tratar e intervir o quanto antes. O que eu vejo muito, assim, de pacientes idosos e que às vezes nem tem perda cognitiva, nada disso, é dos acompanhantes quererem tomar a frente do tratamento, que é o que me incomoda um pouco, assim. Então, eu gosto de falar com o paciente, Por saber favor. o que tá acontecendo, eu gosto que ele entenda. Então, assim, pra mim é muito incômodo quando entra o acompanhante antes do paciente e fala, olha, ele não sabe sobre o diagnóstico. E aí, exatamente, como que eu vou falar sobre um tratamento, falar sobre um acompanhamento, que o paciente não tá sabendo qual é. Então, assim, isso pra mim é muito difícil e eu acho que essa dinâmica aí é bem complicada da gente conseguir intervir. Acho que assim, câncer é uma doença estigmatizada até hoje. Quem escuta e vê podcast tem 20, 30, 40 anos tem medo de ter câncer. Quem tem 60 a mais viu só gente morrendo com câncer. Não tinha cirurgia, não tinha tratamento sistêmico bom. Então a pessoa recebeu o diagnóstico de câncer era igual receber uma sentença de morte. Vai morrer agora ou daqui a pouco. Então, o medo da família é esse, que a pessoa descubra o diagnóstico e se entregue. Eu acho que isso é uma coisa que talvez você escute bastante também. Não quero que fale porque ela vai se entregar. Então, a pessoa tem capacidade de exercer a sua autonomia e sua independência, ou seja, ela é capaz de compreender o que ela tem de diagnóstico e é capaz de auxiliar na tomada de decisão, ela tem que ser convocada para participar. Se é um idoso que já tem alteração cognitiva, que já tem perda funcional e alguém da família vai assumir esse papel, é diferente. A gente pode esperar para tocar nesse assunto, se a pessoa conseguir perguntar ou não, se quiser saber ou não. Agora, no paciente 60 a mais, só porque ele é 60 a mais, é errado, até do ponto de vista ético. Pois é, mas aí a gente vai aos poucos, né? Isso. Falando sobre isso, tentando romper essas barreiras de preconceito. Da própria família, assim, Exatamente. o círculo do silêncio, né? A gente já discutiu bastante sobre isso, o círculo do silêncio. Que todo mundo tá sabendo, e a pior coisa do mundo é, quando você está doente, todo mundo aqui já teve algum tipo de doença das mais simples, até talvez doenças graves. Você sabe o que você tá sentindo, você sabe que o seu corpo tá diferente do habitual. Você não entender o porquê disso, nossa, deve ser É isso que devastador. eu explico, assim, o paciente sabe que tem alguma coisa errada, né? Então ele é só um paciente idoso, mas ele é uma pessoa normal, então ele tá entendendo que tem alguma coisa diferente quando você participa disso do silêncio. Eu acho que primeiro perde a confiança, tanto em mim como profissional, quanto na família. Então, assim, o que mais que eles estão me escondendo? Exatamente. Vocês estão me escondendo sobre a minha vida, né? Então, eu acho que boa parte do tratamento hoje, a gente tem muita possibilidade do tratamento compartilhado, das decisões compartilhadas. Então, às vezes, uma doença, um tumor, tem vários tipos de tratamento. E aí, não necessariamente um é melhor ou pior que o outro. A gente vai escolher o tratamento para aquele tipo de doença, para aquela pessoa. Baseada nos valores da pessoa, na funcionalidade da pessoa, e para isso a gente precisa ouvir, conhecer a pessoa. Exatamente, né? Saber o que vai ser melhor ou pior para ele. Cada tratamento vai ter o lado bom e o lado ruim, que são diferentes. E hoje a gente decide em conjunto com eles, né? Então, eu acho que essa mensagem de ser mais aberto
ser claro e ter esse, lógico, ter o acompanhamento, ter um suporte familiar, mas que não sufoque a pessoa, né? Exatamente, né? É dar suporte, não tomar o protagonismo. O protagonista do atendimento é o paciente. O cuidado é centrado no paciente. Ele não pode ser, se ele, principalmente, né? Se ele tem autonomia e independência, ele não pode ser excluído da tomada de decisão. Ele precisa participar, até para ele aderir melhor, né? Se ele entende o que está acontecendo, ele vai conseguir ser mais aderente. Por que os pacientes não aderem a tratamento de doenças simples, como hipertensão e diabetes? Porque eles não entendem o que vai acontecer se ele não chegar no final do tratamento, se ele não... Então, é a mesma coisa. O câncer é um nome que nos assusta. Então, se ele receber esse nome com a proposta terapêutica, a chance dele aderir é muito maior. E falando também sobre adesão terapêutica, por ser uma doença muito estigmatizante e com um potencial de gravidade muito, né, maior, se a gente comparar com hipertensão e diabetes, que são doenças comuns, hipertensão, diabetes, osteoporose, muitas vezes o que acontece é o paciente em tratamento oncológico ignorar suas comorbidades. Isso é algo super frequente. Eu pego o paciente que está em proposta de tratamento cirúrgico, em quimioterapia. O resto dos seus exames, como é que estão? Não, a doutora falou que não tem anemia, eu posso fazer o próximo ciclo, o rim tá bom, o fígado tá bom. Eu falei, tá, mas e a pressão do senhor? Quando foi a última vez que verificou e viu se tá tudo certinho no tratamento da pressão? E o osso, o senhor já viu, tem densitometria recente? Nossa, mas por quê? Se o senhor tá vindo todo dia para o hospital, de metrô, de ônibus, o senhor cai e quebra o fêmur. Acabou o tratamento, não vai mais conseguir, né? Então é isso. Não é tirar a importância do tratamento oncológico, sim, é importante e é risco de complicações muito graves e rapidamente. Mas se a gente não controlar as outras doenças, todo o esforço pode se perder, né? Uhum. Então é isso. Tem uma paciente que eu tô acompanhando de vocês, inclusive, que é um pós-operatório, comorbidades simples, muito, muito bem controladas, até demais. Ela usa os mesmos remédios há 40 anos. E foi muito difícil explicar para ela que eu era a médica que estava acompanhando a internação e o pós-operatório, mas que isso também fazia parte do meu trabalho. Olhar para o que ela tem de doença anterior para tentar deixar ela mais saudável para seguir com o resto do tratamento. Porque a medicina muda em meses, imagina. Em 40 anos, né? Então, não que esteja errado o que ela tá tomando de remédio, mas tem coisa melhor. E pra ela agora não é mais necessário. Ela perdeu 10 quilos. Será que ela precisa do mesmo tratamento para hipertensão e diabetes? Será que ela ainda precisa tratar? Entendeu? Então, é isso. Tratar medicamentosamente, né? Então, é isso. Olhar para aquela pessoa naquele momento. A gente precisa de filme para entender a história do indivíduo, mas a gente precisa das fotos em cada um dos momentos para ir ajustando conforme a necessidade. Você falou bastante sobre 60 mais. Então, que idade que você aconselharia as pessoas a buscarem, não o oncogeriatra, mas agora falando do geriatra, já que a gente quer chegar com saúde e se um dia tiver um diagnóstico de uma doença oncológica, que eu esteja bem, é isso que eu chegue no ringue bem para tolerar qualquer tipo de tratamento que eu precise encarar. Então, assim, para ser geriatra, você tem uma formação como clínico antes, então é algo que te habilita a tratar pacientes adultos jovens. Então, se alguém que é formado em geriatria te propõe iniciar o acompanhamento com 30 anos, tá errado? Não tá errado, tá lindo, porque com 30 anos você já precisa se preparar para o seu processo de envelhecimento. Eu, particularmente, acho que o geriatra tem um papel ainda mais importante nas pessoas um pouco mais velhas. Eu gosto muito do público 50 mais, porque eu acho que é uma fase da vida que as mudanças hormonais, as mudanças funcionais, então você já tá no momento da sua carreira, que você tá no seu auge de carreira, ou você já tá pensando como é que eu vou seguir os próximos anos para parar de trabalhar, ou como é que eu vou seguir os próximos anos gastando todo o dinheiro que eu conseguir acumular com o meu bem-estar. Então, assim, essa é a faixa de que eu gosto mais de acompanhar. Mas a partir dos 30 anos, você precisa começar a pensar no seu processo de envelhecimento. Então, nas suas reservas, assim como a gente fala de reserva financeira, a gente tem que falar de reserva de osso, de reserva de músculo, que você precisa começar a se atentar com os 30 a mais. Mas a partir dos 50, eu gosto mais de atender, porque eu acho que eu fico mais focada nisso, assim, são os próximos 10, 20 anos que vão definir os seus próximos 40, porque a ideia é que você vai chegar nos 90, mas se eu pedir para cada um que tá ouvindo aí fechar os olhos e pense em alguém de 90 anos,
pedir pro chat GPT, né? Faça a imagem de um idoso de 90 anos. Ele vai bugar, porque ele pode mandar um idoso fazendo corrida, ele pode mandar nossa avó viajando com 90 anos pela Europa, não querendo voltar de Uber, querendo... Sentando na calçada com mobilidade maravilhosa. E a gente pode pensar numa pessoa que teve um AVC, um AIT, ou que tem uma osteoartrose e não consegue mais andar, é cadeirante, ou tá acamada por algum motivo. Todas essas pessoas podem ser alguém de 90 anos. Então, o que a gente precisa trabalhar é pra gente ser aquele de 90 anos funcional, fazendo o que você gosta. Nem todo mundo gosta de correr, nem todo mundo... Mas você tem que estar apto para fazer o que você gosta com o mínimo de autonomia, manter as atividades básicas de vida diária. O autocuidado, comer, tomar banho, se levantar, né? Se você conseguir manter as atividades instrumentais, dirigir, tem muitos pacientes 90 a mais que ainda dirigem, né? E que é uma prioridade, né? Assim, a gente tem que respeitar também, a gente já conversou sobre isso, sobre respeitar a autonomia, até que ponto a gente... É seguro ou não, mas é isso, o que você quer fazer e como você pode se preparar para chegar lá. Então, eu acho que com 50 anos, se você não tem nenhuma forma de acompanhamento clínico, eu acho que esse é o momento que é a virada, assim, a virada da chave. Eu digo que eu tenho 2 palavras importantes sempre nas consultas. Meus pacientes você conhece, então muitos fumam. Então a minha primeira palavra é cessar o tabagismo ou não fumar. Então assim, tem alguns casos de pacientes mais velhos, adultos, que começam a fumar, que é difícil de eu conseguir compreender essa ideia, mas enfim. E a segunda palavra é atividade física. Eu acho que muda completamente. E é o que eu explico. Aí todo mundo fala, mas eu ia ter esse tumor de qualquer jeito? Talvez sim, né? A atividade física é um fator protetor, mas isso não quer dizer que você não vai ter o tumor, mas você chega mais bem preparado. Pra tratar, pra tolerar o tratamento. Não tem jeito. É óbvio que uma pessoa que tem uma vida saudável, que come bem, que faz atividade física, vai aguentar um tratamento melhor do que aquele paciente da mesma idade que fuma, bebe, não come direito, não faz atividade física. Exatamente. Não é? É uma coisa que a gente vê no dia a dia e que quando eu explico isso pro paciente, ele fala, nossa, é verdade, não tinha pensado sobre isso. E todo mundo grava o que é a exceção, não a regra. Qual que é a exceção? Meu avô tem 97 anos e fuma desde os 7 anos e nunca teve nada. Esse é o mau exemplo. Eu falo que o pior são os pacientes que são maus exemplos. Não é mau exemplo, assim, é a exceção. Por que você lembra tanto dessa história? Porque ele é o único, provavelmente, porque todos os outros que começaram a fumar na mesma idade que ele morreram de complicações do tabagismo. Então você decorou esse porque é exceção. E às vezes as pessoas acham que complicação do tabagismo é o câncer, e não, né? Então, assim, morreu de infarto, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Exatamente. O AVC, todas as doenças cardiovasculares estão relacionadas, fora os problemas de cicatrização, que a gente tem bastante, então, assim... Fora todo o risco do intraoperatório, como é que é uma cirurgia, a gente fala com anestesista, como é que é a cirurgia de um paciente que fuma, né? Que fuma, assim, como é que como é que é a reabilitação, como é que é estubar esse paciente, ele fica lá dependendo do ventilador mais tempo, é super sarcopênico, aquele paciente que tem um musculozinho fininho. E que vai perder, então a gente sabe que o paciente que interna, todos nós, é isso que eu também explico, né? Todo mundo que interna, todo mundo que fica um tempo... acamado, perde massa muscular. Quanto menos você tem, pior. Exatamente. Sim. Você vai perder uma porcentagem do que você tem. Em números absolutos, quanto maior a massa muscular, maior vai ser a perda. Mas, quanto maior a sua reserva, menor a chance de você sair de lá com uma dependência maior. E você também consegue recuperar muito mais fácil, né? Então, assim, eu tenho vários pacientes jovens que, infelizmente, tiveram tumores e eles recuperam melhor. Então, assim, ele volta para sua vida que era saudável, tem essa preocupação, então como que ele vai voltar, e aí ele volta melhor do que o paciente que vai indo devagar. Tem uns que eu falo assim, olha, se o senhor quer um atestado para voltar a fazer exercício físico, então eu vou fazer por exemplo, volte, o senhor é autorizado a voltar. Liberado, precisa fazer atividade física. Ah, tá bom, sou super feliz que eu estou bem tratado, mas você precisa voltar para sua vida, e se você não fazer atividade física, esse é um bom momento, vamos começar a falar sobre isso. Exatamente. Acho que a gente pegou um pouco de tudo sobre oncogeriatria. O que eu gostaria de perguntar mais sobre a nossa vida médica, a gente fez faculdade juntas, passamos por muitas especialidades, então até a Paula chegar na oncogeriatria, até eu chegar na cirurgia de cabeça e pescoço, a gente se dedicou a 1000 outros temas durante a faculdade, né? Então, quando eu perguntei como ela chegou até aqui, era para falar um pouco sobre isso também. Então, assim, tem muita gente fazendo medicina hoje
né? E às vezes as pessoas entram na faculdade querendo alguma coisa. Eu quero ser... Rico. É a primeira coisa que as pessoas querem ser. Então, isso, rico é uma coisa bem relativa também, né? Mas além de ser rico, as pessoas dão lá no começo. Eu dava aula na graduação agora, né? Então é isso. No primeiro ano, as pessoas, eu quero ser cirurgião plástico. Exatamente. É isso, Não, né? não posso falar nada que eu também queria ser pediatra, né? Então, assim, a gente tem uma visão um pouco deturpada. Mas então, mas foi exatamente isso. Eu acho que por não ter nenhum médico na família, a gente se expôs a muita coisa que foi o que nos favoreceu a encontrar coisas que a gente gosta no meio do caminho. Foi isso, nós duas éramos da liga do aleitamento materno. Poxa vida, hoje eu cuido da outra ponta da vida. Eu sei que o aleitamento materno é importante, eu fiquei 3 anos na liga, mas eu também fui da liga de infecto, eu fui na liga de ortopedia, tipo assim, que tem muito a ver, idoso cai, faz fratura de fêmur, eu lembro de ter visto. Então assim, experimentar, eu acho que é isso. Quem entra na área da saúde, eu acho que o foco principal tem que ser, eu gosto de cuidar de pessoas, ponto. Exatamente. A área da saúde nos permite fazer isso como profissão. Então, se você gosta de cuidar de pessoas, a área da saúde pode ser para você. Agora, o que você vai fazer nesse meio do caminho, o caminho que você vai trilhar para escolher, aí vai variar de cada um para cada um. E acho que focar na coisa, tipo, eu quero ser rico, eu quero não sei o quê, isso é consequência de você trabalhar bem e hoje, com o número de faculdades que estão abertas, a chance de você conseguir se colocar, se você não for uma pessoa com especialização de verdade, né? E não gostar do que faz, então assim, se você gosta, já é difícil, né? A gente se manter atualizado, fazer tudo, não é fácil. Se você não gosta, assim, eu diria que é quase impossível, né? Assim, você se dedicar o suficiente para se destacar, para conseguir crescer no mercado, não é uma coisa fácil. E eu acho que e saber que você vai estudar para sempre. São 6 anos de faculdade e a gente fez mais 5 anos depois da graduação. E continua. Depois que acabou os 5 anos, eu ainda fiquei lá mais 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando voluntariamente, porque estar num centro de referência, ficar no ICESP como médica assistente voluntária, nossa, é um negócio muito bacana. Eu continuei aprendendo, eu continuei ensinando residente, eu continuei ensinando fellow, mas eu tava lá 10 horas por semana a 0, entendeu? Então é isso, assim, saiba que é moda falar, né, o trabalho dá retorno, mas qual é o retorno que você está esperando? Para mim, o retorno que é eu conseguir aplicar o que eu aprendi no paciente, eu ver resultado, o paciente, o acompanhante familiar falar para mim, puxa, muito obrigada porque você fez diferença na nossa vida, assim, é verdade, isso não há o que pague, né, você fazer bem o seu trabalho. Então, e lembrar que também isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Assim, você se propôs a isso, você fez a faculdade, você tem a obrigação de fazer o seu trabalho adequadamente, né? Assim, não é só por amor também. Você tem que estar atualizado, né? Então, isso é isso que a gente vê, né? As pessoas se perdem no meio do caminho disso. Então, a medicina é uma profissão, as áreas da saúde, né, elas têm mudanças muito rápidas. A oncologia, tudo que se faz em oncologia muda toda hora. A indústria tá pesquisando sempre um monte de coisa. Então, assim, se a gente não conseguir minimamente se manter atualizado, a gente não vai mais oferecer o melhor tratamento possível para o paciente, entendeu? Que é isso que a gente busca, pelo menos nós duas, o que a gente busca todos os dias. E uma das coisas muito importantes para a gente oferecer um bom cuidado é saber trabalhar em equipe. Não existe trabalhar um paciente oncológico idoso, ele não vai ser bem tratado se ele for. É verdade, né? Não vai ser bem tratado só pelo cirurgião. Eu aposto. Com certeza. Pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se ele não tiver um suporte clínico, não vai conseguir. Se a gente não tiver um suporte da enfermagem que tá com o paciente lá todos os dias. No andar, a gente também não vai inteiro. ter. Se a gente não... A fisioterapia fazendo o seu papel e não, agora ele não quer. Exatamente. Não, porque alguns pacientes não vão querer fazer e a gente tem que ter o nosso trabalho de explicar a importância. Exato. De fazer aquele exercício, da fono. O acompanhamento cabeça e pescoço, então, é muito multi, né? Profissional mesmo, não só multidisciplinar médico. Fono, físio, dentista, né? O pessoal do odonto tem um papel fundamental quando vai fazer radioterapia para diagnóstico precoce de mucosite. Nutrição. O pessoal da nutrição, como a gente vai conseguir tirar da cabeça daquele paciente que ele tinha 1000 restrições e agora que ele tá super emagrecido, ele vai poder
liberar um pouquinho dessas restrições para conseguir ganhar peso, para conseguir ganhar massa muscular. Então, eu acho que isso também, das coisas que eu faço, o que mais me faz feliz é trabalhar em grupo. Todo lugar que eu trabalho sozinha, tipo assim, eu e o paciente, eu sou menos feliz do que quando eu tô trabalhando em grupo. Eu também, no caso. Grupo Somos parecidos. me motiva pra caramba. E o familiar é o meu grupo, né? Eu tenho grupo com as famílias dos pacientes. Sério, doutora? Eu falei, sério, porque se eu não tiver suporte de vocês em casa, me contando o que tá acontecendo, eu não vou conseguir. Vir a cada 15 dias na casa da pessoa é muito melhor do que consulta a cada 3 meses, mas agora receber informação em tempo real do que tá acontecendo, da mudança que eu fiz na medicação, é melhor ainda. Então, assim, trabalhar em grupo é isso. E o paciente oncológico precisa entender que ele, a família e a equipe que tá dando cuidado é um grupo. Somos um time, falo. Nós somos um time. A ideia é passar por essa tormenta aí o melhor possível. Então, a gente vai fazer de tudo para chegar lá bem. Sim. E o que eu digo também é que a gente conhece o caminho, né? Então, chega o paciente com medo, com receio, eu falo, eu sei tudo que pode acontecer nesse meio do caminho. Eu vou te explicar tudo que pode acontecer e a gente tá aqui. Espero que não aconteça nada. Alguns pacientes não acontece nada, mas a grande maioria vai ter ali uma intercorrência ou outra, alguma coisa que a gente tem que ajudar, mas o caminho eu sei. É novo pra você, mas pra mim é um caminho conhecido. Viver na pele, você pode não ter vivido, mas você já passou por aquelas situações muitas vezes. É o que eu falo. Pai e mãe, cada um tem um só. Eu sei que você tá sofrendo com seu pai e com a sua mãe, mas eu passei por isso com muitos pais e mães diferentes, então eu posso te oferecer isso, essa experiência desse cuidado, nunca vai ser igual. E também tem isso, né? A medicina não é uma ciência exata, a gente não vai conseguir colocar o tratamento do paper dentro do paciente, né? Ele não vai caber dentro daquilo, mas a gente vai fazer o melhor possível para isso. E é isso, então, mais alguma coisa que você queira deixar? Acho que é isso, acho que reforçar. Acho que a ideia desse espaço aqui de vocês é trazer mesmo a equipe multi, né? Para falar, para trazer experiências em conjunto e a equipe de geriatria, eu espero que quem é profissional de saúde ou quem é familiar de paciente com doença oncológica, sabendo que existe geriatra que faz acompanhamento de paciente idoso com câncer, procure na sua cidade, né? Se não é possível uma avaliação presencial, procure alguém por telemedicina para dar esse suporte, porque vai fazer diferença, isso. E a telemedicina ajuda bastante, né? No tratamento oncológico, a gente consegue fazer essa dinâmica muito bem. Então, às vezes o paciente vem aqui, faz a consulta ou faz até a cirurgia, mas ele vai terminar o tratamento dele em outra cidade. Outro estado, outro país. E a gente continua conseguindo acompanhar exatamente, isso, né? Porque o tratamento ele é meio parecido, né? Então, não vai dizer que aqui vai ser totalmente diferente do que ele vai fazer na Argentina, do que ele vai fazer em outro país. Então, a gente consegue conversar com esse profissional de lá e dar um suporte adequado para ele. E a gente entende que esse suporte familiar é importante. Então, fazer no lugar onde ele mora, talvez seja muito melhor. Com certeza. Então é isso. Se você tá em tratamento, tem um familiar em tratamento, busque esse tipo de ajuda, porque vai fazer a diferença pro seu familiar ou para você conseguir seguir o melhor possível e se reabilitar pós-tratamento oncológico. Então, agradecer a sua presença, né? O primeiro dia que eu tô de host aqui. Tinha que ser com a minha irmã, que me acompanha desde sempre, estamos juntas. Quem acompanha quem? Fica a dúvida. Eu acompanho você. No final, a gente sempre se encontra, não interessa. A gente se encontra, eu acho que é isso, né? Assim, não é o objetivo, e mas dá certo. Mas a gente se encontra e as coisas dão certo. Obviamente, temos uma boa sintonia. Sim. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado. E marca esse começo da OMA e do OMAcast também. Então, trazer profissionais, primeiro, vamos trazer aqueles que estão mais próximos, que tem mais pacientes com a gente, e aos poucos a gente vai chamando novidades, trazendo coisas diferentes para todo mundo. Combinado. Muito obrigada pelo convite, parabéns e boa sorte no projeto. Tchau, tchau.